Nós estamos em todas as igrejas Universal em preparação para esta campanha que vamos ter no próximo domingo, na fé de Ana, aprendendo com o exemplo de Ana. E na semana passada nós falamos sobre quando ela venceu a religiosidade, ela quebrou aquela dependência que ela tinha da fé do marido. Por favor, senhora, não é hora de tirar foto, por favor, preste atenção na mensagem, por favor. Quando ela quebrou a religiosidade, aquela dependência que ela tinha do marido, aquele hábito, aquele costume que ela tinha de ano após ano fazer sempre as mesmas coisas, ter as mesmas atitudes. E nós vimos na semana passada que qual era o resultado de fazer as mesmas coisas? Os mesmos resultados. Não se pode esperar resultados diferentes quando não há atitudes diferentes. Então, quando ela quebrou aquela religiosidade, aquele costume, como eu disse na semana passada, o exemplo, ela saiu da caixinha e fez o que ela nunca havia feito, ido direto ao altar, sem intermediário, sem consultar o sacerdote, simplesmente foi lá, colocou a angústia dela no altar. Então a Bíblia diz que pela primeira vez ela voltou para casa e o seu semblante já não era triste, ela estava diferente, porque ela fez uma coisa diferente. Mas eu queria falar hoje o que fez ela ter essa atitude diferente, o que provocou essa atitude diferente da parte dela. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, o Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subiu, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, e os dois filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora, o que diz o texto? O Senhor lhe tivesse cerrado a madre. A sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque, novamente, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Então, eu fiz questão de ler para vocês aqui, pedir para você ler em voz alta, que 2 vezes a Bíblia diz que Ana não podia ter filhos, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre, significa fechado o ventre dela. De alguma forma, a Bíblia está mostrando que aquela esterilidade de Ana não era por acaso. Não sabemos se ela nasceu assim ou se Deus a estava impedindo ela de gerar filhos, mas o que fica claro é que aquilo tinha a anuência de Deus, ou seja, tinha a permissão de quem? De Deus. E tudo que tem a permissão de Deus, a nosso respeito, com certeza é para o nosso bem, porque se nós cremos no caráter de um Deus que é bom, que é misericordioso e que deseja o melhor para os seus filhos, não faz sentido a gente acreditar que Deus estava permitindo que ela fosse estéril por alguma outra razão que não fosse para o próprio bem dela e de outras pessoas. Só que como entender isso? Como entender que uma mulher que deseja ser mãe, uma mulher que crê em Deus, que era temente a Deus, fosse provocada pela sua rival, que todas as vezes que ela ia na casa de Deus, a rival jogava na cara dela, dizendo: está aí, olha, você não tem filhos, você não serve para isso, onde está o seu Deus, ou coisa parecida que ela ouvia. Como entender isso? Se a gente olhar para a história de Ana, apenas para aquele momento, para aquele instante, a gente não vai conseguir entender, porque de fato não faz sentido. Porque Deus
permitiu ela não ter filhos? Por que Deus permitiu que a sua rival lhe provocasse tanto? Não faz sentido. Mas quando a gente vai abrindo, podemos dizer assim, o zoom da história de Ana, quando a gente vai abrindo a história dela, as coisas que pareciam não ter sentido começam a ter sentido. Ou seja, se a gente olhar para aquele momento ali, não entendemos. Mas vamos abrir um pouquinho a história dela. O que aquela provocação que ela estava sofrendo fez ela fazer? Por um tempo, ela não fez nada, só chorava e não comia. Isso não é fazer alguma coisa. Chorar não é atitude, e ficar sem comer não é atitude que pudesse mudar aquela situação. Então, por um tempo, o que ela fez não era o correto, não era o que se esperava, não era o que tinha que ser feito. Não sabemos quanto tempo, só sabemos que era de ano em ano. Então, levou um tempo. Mas a provocação foi aumentando, Deus permitiu que aquela provocação continuasse, até chegar a um ponto em que ela saiu da religiosidade. Chegou aquele ponto em que ela disse: chega, eu não vou mais ficar chorando, não vou ficar mais me lamentando, não vou ficar aqui mais pegando os sacrifícios que o meu marido me dá para apresentar a Deus, e apresentando ao sacerdote sempre as mesmas coisas. Chega. Ela foi naquele dia para o altar e disse: ó Deus, eu não aguento mais esta provocação, não suporto mais essa dor, se o Senhor quiser me dar um filho, e eu sei que o Senhor pode fazer isso, então saiba que esse filho será do Senhor. Está nas tuas mãos agora, a minha parte eu estou a fazer, o meu voto é esse, porque é uma loucura você dar um filho, né? Você gerar um filho, e esse filho que você tanto deseja ter, que é o seu sonho, você oferecer ele para Deus. Mas foi isso que ela fez, mas ela só fez isso porque aquela provocação levou ela a fazer isso. Se Deus não tivesse permitido que ela fosse provocada, ela teria aceitado a esterilidade e não teria feito aquele voto. Entende agora? Então, o que parecia não ter sentido, começa a ter o quê? Sentido. E mais, conforme a gente vai abrindo mais a história, quando a gente vai abrindo o zoom e vendo mais o desenrolar da história de Ana, a gente vai vendo que esse sentido fazia muito mais sentido ainda. Porque esse voto que ela fez não foi um voto qualquer, foi um voto de Nazireu. E só para conhecimento de quem não saiba, o voto de Nazireu era quando uma pessoa, ela ou consagrava a si mesma a Deus, ou então uma mãe, um pai, consagrava um filho a Deus. Esse filho passava a pertencer a Deus e se tornava propriedade de Deus para o serviço da obra de Deus. E ele tinha alguns deveres, algumas obrigações, como no caso, não podia cortar o cabelo, não bebia bebida forte, não tocava em animal morto, enfim, era um voto que era feito e a pessoa passava a servir a Deus. E foi esse o voto que ela fez. Ela fez o voto de que o filho dela não seria para ela, seria gerado dela, mas seria para quem? Para Deus, porque era para a glória de Deus que ela queria aquilo. E esse rapaz que foi consagrado a Deus, essa criança, veio se tornar quem? Não um profeta qualquer. O profeta Samuel foi simplesmente o profeta mais importante da história de Israel. Foi quem ungiu os 2 primeiros reis e foi quem ajudou tanto Saul e mais tarde Davi, principalmente Davi, a unir aquelas tribos que esteve até em guerras entre si. E ele foi quem liderou essa união. Ele foi quem fez isso se tornar possível. Então ele trouxe um avivamento espiritual para Israel, para aquela nação toda. E se a gente for abrir mais o zoom, vamos chegar até os dias de hoje, porque esse profeta foi o autor desse livro que nós estamos lendo agora. Não só esse, mas também o livro de 2 Samuel. E se a gente for ainda continuar avaliando, a história de Ana, contida nesse livro, escrito por quem? Por Samuel, que nasceu deste voto, hoje está sendo contada aqui e serve para nos ensinar, para consolar muitos que estão vivendo o que Ana viveu. Então, agora começa a fazer o quê? Sentido. E quando a gente observa a história dos homens de Deus do passado, a gente vê que esse caso de Ana não foi um caso isolado.
todos os homens de Deus e mulheres de Deus do passado viveram em algum momento das suas vidas situações que, se perguntassem para eles naquele momento, eles não saberiam responder. E eu aqui, para exemplificar, eu escolhi aqui 2 casos, por ser muito conhecido de vocês. Um deles é o exemplo de Jó. Quando Jó perdeu tudo, quem quer que perguntasse para ele por que aquilo estava acontecendo? Qual era a resposta? Eu não sei. Os amigos diziam que era culpa dele, mas ele tinha consciência, porque a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então, com o zoom fechado, vamos dizer assim, olhando para aquele momento da perda, para aqueles dias da perda dele, a gente não consegue entender nada. Por quê? Por que que Deus permitiria uma coisa dessa com um homem como aquele? Mas quando a gente vai abrindo a história de Jó, a gente vai percebendo que Jó, embora fosse íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal, não conhecia Deus. E lá na frente, quando depois de muito tempo, não sabemos quanto, mas depois de muito tempo, Jó batendo a cabeça para tentar entender por quê, e sem entender, quando Deus respondeu a ele, dizendo que ele era soberano, dizendo que Deus é quem sabia de todas as coisas e o que era o melhor para o ser humano. Aí qual foi a resposta de Jó? Jó respondeu assim, veja ali no ecrã. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. No momento que Jó disse isso, a vida dele ainda não havia mudado, ele não havia restituído as perdas, mas ali naquele momento ele já tinha o quê? Entendido. A visão dele, os olhos dele tinham saído daquela perda e tinha se estendido para entender que Deus conhece a história completa. E por isso ele disse: Senhor, eu não sei o porquê isso está acontecendo, mas uma coisa eu sei, que o Senhor tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Naquele momento houve o que dentro dele? Houve paz. Naquele momento a vida dele ainda não havia mudado, mas o interior dele já havia mudado. Foi o que aconteceu com Ana. A Bíblia diz que após Ana fazer o voto, o filho ainda não havia nascido, mas está escrito que ela foi embora diferente das outras vezes. Está escrito que o semblante dela já não era mais triste e ela comeu. Ou seja, ela tinha entendido que aquilo tudo que estava acontecendo era para que ela tivesse tomado aquela atitude, e depois que ela tomou aquela atitude, houve paz. Agora, Senhor, está nas tuas mãos, o que eu tinha que fazer eu já fiz, eu fiz o voto e agora está nas tuas mãos. Percebe a diferença? Sim ou não? A mesma coisa aconteceu com José. Vocês também conhecem a história de José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, e os irmãos, antes de vender ele, jogou ele num poço. Imagine você ser o irmão mais novo, e você ver os seus irmãos mais velhos, que deveriam te proteger, jogar você num poço, dizendo que iria lhe matar. Com certeza, lá no poço, onde ele foi jogado, ele não estava entendendo nada. Por que os meus irmãos estão fazendo isso comigo? Por que Deus está permitindo que meus irmãos façam isso comigo? Mas aí a história vai o quê? Vai se abrindo. A gente sabe que se ele não fosse vendido pelos irmãos, ele não teria saído de casa, porque como um irmão jovem como aquele ia deixar os seus irmãos à casa do seu pai, ainda mais pelo fato de que ele era o filho mais amado do pai, porque era o caçula. Antes de nascer Benjamim, ele era o caçula. Então, você acha que Jacó deixaria ele sair de casa para ir para o Egito? Você acha que ele, com 17 anos, sairia da casa do pai, sem que fosse provocado, sem que aquilo fosse de alguma maneira provocado? Não, porque o ser humano às vezes só toma atitudes quando é provocado. O ser humano só reage quando alguma coisa o obriga a fazer. Certamente, se Abraão tivesse filhos, ele poderia não ter tido a atitude de deixar a sua terra e a sua parentela, mas como ele não tinha filhos, não estava preso demasiado àquele lugar, a sua herança que ele ainda não tinha para quem deixar, então isso provocou
condições para que Abraão pudesse sair de casa e se tornar o pai de uma grande nação. Então a gente vê isso na história dos homens de Deus do passado, e com José não foi diferente. Até mesmo aquela prisão que ele teve, você conhece a história de José, sabe que mais tarde ele se recuperou, se tornou mordomo de um oficial do Egito, muito importante, estava bem na vida, mas aí quando ele estava bem, o que aconteceu? Ele foi preso injustamente, acusado de assédio, um assédio que ele não fez. E lá na prisão, se alguém perguntasse para ele: José, como é que pode? Você é uma pessoa tão correta, tão justa, e Deus deixar que isso... foi bom que agora acordou todo mundo. Olha para mim, por favor, não vamos fugir de vez em quando é bom isso, só os cardíacos é que correm mais risco. Mas olhe para mim, por favor, não fugindo da linha. Se alguém perguntasse para José naquela prisão, por que isso está acontecendo? Não sei. Mas se ele não tivesse sido preso, as pessoas que informaram sobre a existência dele para Faraó não o teria conhecido. E posso dizer mais? Eu até acredito que Deus fez ele ser preso, porque se ele não fosse preso, aquela mulher ia ficar insistindo, e o risco dele cair em adultério com aquela mulher era maior do que ele estar na prisão. Então Deus não permitiu que ele fosse preso de propósito, ou sem um propósito, mas foi para proteger ele. Lá na prisão ele estava mais seguro do que naquela casa como mordomo. Então ele naquele momento não entendia, mas quando a gente abre o quê? A visão, quando abre o zoom da história dos personagens, a gente começa a entender. E ele entendeu isso. Lá na frente, no capítulo 50, no versículo 20, ele disse para os seus irmãos: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que conserve muita gente em vida. Lá na frente, ele foi capaz de dizer: vocês me venderam, vocês fizeram isso comigo, eu passei maus bocados, mas Deus permitiu para que eu pudesse estar aqui hoje, preservando a vida de vocês e de muita gente. Então, olhem para mim, por favor. Não é o que aconteceu com Ana, o que aconteceu com José, com Jó, com Abraão, não foram casos isolados, é um modo de Deus agir. Deus age assim. E por que Deus age assim? Porque Ele conhece o filme completo. Ele conhece o nosso antes, o nosso hoje e o nosso depois. Para você entender melhor, imagine, por exemplo, que seu marido, seu filho está assistindo um filme, e você, no meio do filme, resolve sentar do lado dele e assiste um pequeno pedaço do filme. Você consegue entender alguma coisa? Por que não? Porque você está vendo só o quê? Um pedaço, uma cena do filme. E você precisa que alguém que já está assistindo antes, ou de preferência alguém que já assistiu o filme inteiro, lhe explique por que aquela cena, por que aquele personagem está fazendo aquilo. Não é assim que funciona? Sim ou não? Imagine Deus como alguém que já viu o filme da nossa vida completo. Não só a parte da nossa existência terrena, mas eterna. Porque a nossa vida aqui neste mundo é apenas um episódio, vamos dizer assim, da nossa vida, do filme da nossa vida. Há um outro episódio que não acaba mais, que é o eterno, na eternidade. E Deus conhece. Ele já assistiu, porque Deus, aprenda essa palavra, Ele é um ser atemporal. O que é um ser atemporal? Não existe tempo para Ele. Não existe tempo para Deus. Para Deus não existe passado, nem presente e nem futuro. Porque Deus esteve no passado, está no presente e estará no futuro. Ele Ele conhece toda a nossa história. Então, olhe para mim, por favor. Se há alguma situação na sua vida que você olha para aquele momento, para aquela cena, e você diz: meu Deus, eu não estou entendendo
nada. Por que isso está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Você não consegue entender porque você está olhando só aquela cena. Desde que não foi você que colocou-se nessa cena. Aí é outra conversa. Porque existem coisas que a gente está passando porque nós mesmos provocamos. Então isso não tem nada a ver. Não entra nessa explicação. Se você está passando por uma coisa por causa de um erro que você cometeu, então você já sabe o que tem que fazer e já sabe também por que está a passar por aquilo. Eu estou falando de situações como a de Ana, eu estou falando de situações como a de José, como a de Jó, que você diz, eu não entendo, por quê? Por que isso está a acontecer? Por que isso está a passar? Por que eu estou a passar por isso? Então nesse momento que você não consegue enxergar no zoom fechado, naquele momento, o que você pode fazer? Pedir a Deus para enxergar a sua vida de um modo mais o quê? Mais amplo, abrir o zoom da sua visão e pedir a Deus o seguinte: Senhor, eu não estou conseguindo enxergar por que isso está acontecendo, então me mostra, me ensina. Ao invés de você ficar perguntando por quê, me perguntar: Deus, para que isso está acontecendo? Há alguma coisa que eu preciso fazer que eu não fiz ainda? Há uma atitude que eu tenho que tomar que eu ainda não tenha tomado? Se o que eu tenho que fazer é apenas confiar, então me ajude a confiar. Se o que eu tenho que fazer é ser paciente, me ajude a ser paciente, mas não me deixe estragar o final da história. Não me deixe eu fazer coisas que vai piorar ainda mais a situação. Entende sim ou não? Então quando você faz isso, você está tirando de cima de você um fardo, um peso que você não precisava carregar. Entende a diferença, sim ou não? Então, é como eu disse aqui pela manhã, a gente tem que confiar no poder, mas também no caráter de Deus. Não basta apenas, às vezes, há situações na vida da gente que não basta apenas confiar no poder, é necessário confiar também no caráter de Deus. Para você entender melhor, quando eu digo confiar no poder, é quando você acredita que Deus pode todas as coisas. Você está doente e você crê que Deus pode lhe curar. O casamento não está indo bem e você crê que Deus pode salvar o seu casamento. Só que às vezes só crer nisso não é o suficiente. É preciso você crer também no caráter de Deus. E crer no caráter de Deus significa você crer que Ele é bom, que Deus ele é justo, que Deus ele é fiel. Então você está crendo, além do poder dele, você está crendo também no quê? No caráter dele. Não, Deus é fiel, e Ele sabe que eu também tenho sido fiel a Ele, por isso Ele vai me honrar, eu tenho certeza. Cedo ou tarde eu vou entender tudo que está a acontecer, mas eu creio que Deus é justo, eu creio que Deus ele é misericordioso, Ele é bom, e por isso Ele não permite que nada aconteça comigo que não seja para o meu bem. Eu creio no caráter dele, eu creio que Ele não é um Deus mau, Ele não é um Senhor mau, Ele é um Senhor bom e misericordioso. Então eu creio que Ele vai fazer, o que Ele está fazendo é o melhor para mim. Quando você faz isso, você tira esse peso. Foi o que Ana fez naquele voto, foi o que os homens de Deus aprenderam a fazer. Ela levou tempo, você não precisa levar mais tempo, porque a gente tem a história dela para nos ensinar o que temos que fazer. Amém? Por isso, nessa oração que nós vamos fazer, se você não está conseguindo, você só consegue olhar para o presente, você só consegue enxergar o momento, você não consegue olhar um dia após o outro, você não consegue enxergar o que Deus quer fazer com você, além desse problema que você está vivendo. Então você vai pedir a Ele: Senhor, me ajuda a confiar em Ti. Se há alguma coisa que eu preciso fazer, uma atitude que eu tenho que tomar, se eu tenho que mudar alguma coisa, se o que está acontecendo é para que eu me entregue, que não me entreguei ainda, que eu venha me converter, que eu não me converti ainda, se eu tenho que fazer alguma coisa, mostre-me, se não, me ajude e me ensine a confiar, que um dia eu vou entender, e um dia eu vou poder dizer que o que eu passei foi para o meu bem. Amém? Fiquem de pé então, por favor, em nome de Jesus.